E aí galera, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um vídeo aqui no PTK e Pipoca. Eu sou o Patrick Ascioli, para quem ainda não me conhece, e vou continuar a série aqui falando sobre os filmes da franquia Missão Impossível. E agora a gente chegou a hora de falar de Missão Impossível 2, lá do ano 2000, que é, né, uma sequência direta, obviamente, aí do filme de 1996. Tido por muitos como o mais fraco da franquia, será realmente que é? Vou falar aqui para vocês toda uma análise do que eu acho deste filme dirigido aí pelo John Woo. Mas antes vou pedir para você não esquecer e já deixando o seu like aqui, também se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar as notificações. É muito importante que você faça essas três coisinhas, é rapidinho, enquanto a vinheta vai rodando, você vai fazendo aí, beleza? Então, roda a vinheta e a gente se vê já já. Lembrando que este vídeo contém spoilers de Missão Impossível 2, então siga por sua conta e risco caso você ainda não tenha assistido e se importa com spoilers. Bom, como eu falei, este filme aí dirigido pelo John Woo, especialista em cinema de artes marciais, lutas bem coreografadas, a gente tem muito isso aqui, principalmente no personagem do Tom Cruise, né, o Ethan Hunt, até nos pousos ali, nas paradas dele, nos movimentos, ele mostra muito esse cinema de artes marciais, esses golpes, esses posicionamentos que geralmente a gente vê aí no cinema asiático, e ele traz isso muito para cá, né, o John Woo aí neste filme. O Tom Cruise como produtor, né, já tinha estabelecido ali que cada filme teria um diretor para dar uma visão diferente, já que teríamos ali missões diferentes em lugares diferentes, ele queria tons diferentes, então ele vai trazendo diretores diferentes, então sai Brian De Palma e entra John Woo aí no segundo filme. Realmente ele é o mais fraco da franquia, assim. Se a gente precisar ranquear, para mim, pelo menos, acho que para a maioria das pessoas, o Missão Impossível 2 fica aí no último lugar. E isso porque ele é um pouco enfadonho para mim, ele é um pouco piegas demais, ele exerce muito um charme equivocado do final dos anos 90 e começo dos anos 2000 ali dentro do cinema. Então ele fica muito problemático para mim porque ele tenta ser dourado demais, ele tenta dar um glamour meio sexualizado para essa ação. Então alguns momentos, algumas questões ali acabam se tornando sexistas demais para mim e entra aí numa vertente de hipersexualização da ação para mim, né? A gente tem uma fotografia muito amarelada, a gente sai um pouco daquele clima, daquela fotografia, né, daquela direção que o Brian De Palma trouxe no primeiro filme, que era muito no ar, e a gente vem para uma coisa muito calorenta, muito forte, muito solar aqui, muito amarela. A gente tem uma fotografia muito quente nesse filme aqui. E isso desequilibra muito para mim, porque a gente tem a personagem da Thandie Newton, que para mim é uma grande atriz, gosto muito dela, né? Ela traz aqui uma atuação muito risível, assim, coitada também, um roteiro que escreve uma personagem péssima como a dela, muito apática, e aí ela também não consegue entregar nada ali muito interessante para, né, subverter um pouco esse texto. Então esse filme acaba se tornando um pouco triste assim, porque ele não traz nada que seja muito marcante para a franquia, tirando de repente ali no começo, quando a gente encontra o Ethan Hunt pela primeira vez, né, o verdadeiro pelo menos, escalando ali, aquela cena bem legal, ele recebendo aquela mensagem ali, né, sobre a nova missão. É um momento talvez que as pessoas lembrem bastante, mas ele é um filme muito esquecível, assim, ele não tem momentos memoráveis. Aí o John Woo tenta fazer uns takes meio lentos, né? A gente tem uma métrica meio rebobine, sabe? De que o personagem vem numa câmera um pouco mais lenta, ali por poucos segundos ele vai, volta e vai de novo, muito rápido. Acontece isso em vários momentos. É interessante assim, porque o John Woo ele exerce uma assinatura aqui interessante, né? Uma assinatura muito própria nesses takes mais lentos, nesse efeito meio rebobinar que eu tô citando, né? Nessa coreografia mais para as lutas, nessa
coisa mais inspirada ali no cinema de arte marcial, no cinema asiático e etc. E isso é interessante assim, mas eu acho que não consegue dar uma identidade, porque a gente sai muito abruptamente do thriller de espionagem que a gente tem no primeiro filme e a gente entra numa vertente de ação muito louca que não tem tanto essa questão do espionagem, essa questão do thriller ali. Ele é mais um filme realmente de ação, de MacGuffin, tem uma situação ali, a gente vai, tem umas questões meio idiotas ali, como eu falei no vídeo anterior, o Ethan, para mim, foi estabelecido muito bem no primeiro filme como um cara muito inteligente, que vai além do cara que cai na mão com todo mundo. E aí a gente aqui ele tem umas decisões muito equivocadas, assim, meio tapadas. Não faz sentido para mim, por exemplo, no final, ele deixar a personagem da Tandy Newton dentro do laboratório, se ele podia fugir com ela ali e tentar depois recuperar a cura para Quimera e dar para ela, né? Ele deixa ela com o vilão por um motivo que não fica realmente muito claro ali. A gente tem uns momentos muito enfadonhos, muito piegas, assim, muito no sentido de, vamos fazer isso aqui, vamos mostrar que a gente pode fazer isso aqui, vamos, né, ser um pouco presunçoso aqui, e a gente tem isso, assim, aquela cena, por exemplo, do Ethan lutando na praia, aquela luta de motos e a moto indo uma para outra, e eles lutando ali na praia, e de repente a arma tá ali no momento crucial, a arma tá exatamente na frente dele, ele faz um movimento. As movimentações são legais, mas eu acho que fica muito complicado assim, porque você exagera de uma forma que parece que tá sobrando e não tá se encaixando realmente ali, não tá fazendo a ação em exercício da história, e aí tudo é explodido muito fácil assim. A gente tem essa questão da cena das motos indo em duelo uma com a outra e eles pulam da moto e as motos explodem. Então, assim, é muito a evidência da sua época ali, é muito filme dos anos 2000, do comecinho dos anos 2000. E aí eu acho que existe essa hipersexualização da ação. Ao assistir, enfraquece para mim, porque eu não vejo uma história realmente forte ali, um exercício muito competente. Os vilões são canastrões, assim, eles são muito bobos, assim, sabe? Aquela coisa de você querer fazer um vilão muito cartunesco, muito gaiata. E não existe, para mim não tem problema nisso, a gente tem muitos vilões assim no cinema, mas é interessante quando você faz esse vilão gaiato, esse vilão meio cartunesco, conscientemente, e não ele acaba se tornando assim porque você não consegue escrevê-lo de uma forma muito mais interessante. Então, algumas coisas podem ficar confusas ali nas entrelinhas, e também não é uma história que seja muito interessante. A invasão do prédio para mim não é nem um pouco crível assim, por exemplo, o helicóptero ficar ali não chamar a atenção. Tudo bem que, né, eles estavam esperando ali a chegada dos agentes, mas mesmo assim não parece, me soa que eles entenderiam que existe uma coisa errada, porque eles estão invadindo ali, o helicóptero em cima do prédio e nada acontece. E essa cena é muito parecida com a emblemática cena do primeiro filme, né, que ele entra ali pendurado por cabos naquele cofre e tal. Aqui fica muito parecido a questão do laboratório também. A gente tem ali uma personagem feminina que não é nem um pouco interessante, a escrita não ajuda ela, a atuação da Tandy Newton também não. E o Ethan se envolve com ela de uma forma muito esquisita, assim, parece muito abrupta, parece muito forçada, porque ele fica realmente muito envolvido e parece ali, né, durante o filme, do meio para frente, que ele seria capaz de fazer qualquer coisa para salvá-la, né? Isso é um senso do personagem realmente querer salvar as pessoas, mas ali ele tem a sua própria agenda e parece que não fica muito crível assim, porque eles não tiveram tempo para desenvolver aquilo ali, então ele está completamente apaixonado assim de repente. Então algumas coisas ficam muito soltas, são muito desequilibradas assim. Eu acho, como eu falei, que o John Woo consegue fazer umas cenas interessantes, apesar de algumas outras eu achar muito piegas, muito presunçosas, como uma explosão, o Ethan passando ali em frente à porta enquanto o fogo está levantando e vem uma pomba branca voando assim. São alguns takes assim que eu acho meio
Tá bom. É interessante, mas, sabe, às vezes parece que você está assistindo aqueles vídeos de karaokê de antigamente, que você comprava o DVD e colocava para cantar o karaokê e fica aparecendo aquelas paisagens, parece aquilo, assim, sabe? Algumas dessas cenas parece isso, assim, algumas dessas explosões, alguns takes que são feitos, e até essa cena do Ethan ali atravessando com a pomba o fogo, assim, me parece essas coisas, assim, fica um pouco cafona, assim. Como eu disse, eu não acho que seja ruim ser cafona, tá? Mas eu acho que você ser um cafona consciente e não você acabar sendo cafona simplesmente porque aconteceu de ficar cafona, entendeu? E realmente fica parecendo isso, assim, que não conseguiram replicar aí o primeiro filme, que não é também 100%, mas tem mais êxitos do que esse aqui, que pra mim tem mais defeitos. Então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários qual é a sua experiência, qual é a sua opinião sobre Missão Impossível 2. E fica ligado aqui no canal, porque em breve eu vou soltar aqui os vídeos dos outros filmes da franquia Missão Impossível, até botar aqui a minha crítica de Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1, que já já chega aí nos cinemas. Beleza? Não esquece do seu like, de também se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar as notificações. Até mais.